Olá, sejam muito bem-vindos à próxima palestra. Quem vai falar para a gente agora é a Michele Bento, nutricionista, formada pela UFRJ, no Rio de Janeiro. A Michele é pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional pelo Instituto Valéria Pascoal e hoje ela atua em consultório como personal diet, realizando atendimentos de gestantes, bebês e famílias, além de prestar consultoria em escolas. A Michele é mãe do Miguel, ela viveu uma experiência de BLW com o Miguel e vem sendo aí minha parceira no blog Tá Na Hora do Papá, enfocando a parte nutricional nesse aspecto. Hoje a Michele vai falar pra gente sobre os novos protocolos de pesquisa que estão sendo estudados em BLW. Então ela vai trazer pra gente as pesquisas mais recentes, o que a gente pode esperar nos próximos meses e anos. É uma palestra muito interessante, a Michele trouxe de uma forma bem dinâmica aqui para vocês. Tenham todos uma ótima aula e eu espero que a Michele esteja na sala para poder tirar suas dúvidas. Se não, vocês podem procurar ela também no Instagram, Nutri Michele Bento, tá bom? Até mais, então. Olá a todos, meu nome é Michele, eu sou nutricionista e sou mãe do Miguel. Eu considero ser mãe do Miguel parte bem importante do meu currículo como nutricionista, porque foi através do Miguel, na gravidez do Miguel, eu me interessei, comecei a descobrir um pouco mais do mundo materno-infantil, comecei a trabalhar com gestantes e com bebês. Na introdução alimentar do Miguel, um pouco antes dele começar a comer, eu acabei conhecendo o BLW, me encantei, estudei bastante, decidi que aplicaria o método aqui na introdução alimentar dele. Foi uma experiência bastante cansativa. Miguel demorou bastante para se interessar pela comida, era muita sujeira, então foi bem cansativo, mas agora ele acabou de completar 2 anos de idade, acabou de terminar o processo de introdução alimentar e hoje eu vejo como que eu estou colhendo bons frutos da introdução alimentar, né? Então é uma criança com nenhuma seletividade, que aceita bem novas texturas, gosta de experimentar, tem uma relação excelente com a comida, bastante autonomia. Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência como mãe, da minha experiência como profissional, né, porque hoje os meus atendimentos são em boa parte de bebês, a maior parte de bebês é introdução alimentar, e quero passar, tenho a missão, né, de passar para vocês um pouquinho do que tem de mais recente em pesquisa com BLW, e eu sei que pesquisa científica não é um assunto muito agradável para a maioria das pessoas, mas a gente vai fazer isso de uma maneira bem leve, para quem ainda está pensando em começar a introdução alimentar, ainda não começou a introdução alimentar e que pensa em fazer o BLW, que tem um pouquinho de noção do que a gente vem estudando, né? Do que a gente ainda já tem de suporte científico para aplicar o método, tá? E de que maneira a gente pode fazer ele da melhor maneira possível, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho primeiro dos principais conceitos do BLW, segundo a Gil Hartley, né? A Gil, ela é autora do livro que difundiu o BLW no mundo. Ela não se diz criadora do método, né? Na verdade, ela diz que ela só transformou as informações e a experiência dela no livro para poder passar essa informação. Mas, segundo ela, o BLW sempre existiu, né? O primeiro conceito do BLW é fazer refeições em família. O bebê sempre se senta à mesa com o restante dos familiares e compartilha preferencialmente dos mesmos alimentos. Esses alimentos eles têm que ser adaptados para o nível de desenvolvimento que a criança vai ter no momento, né? Porque o BLW ele é feito através da autoalimentação, então a criança explora os alimentos, né? Leva os alimentos na boca, pode escolher o que e o quanto quer comer, né? Então o bebê está sempre no controle, não necessariamente come,
e a gente, nós como cuidadores, temos que tentar interferir o mínimo possível nesse processo, né? Então, se o BLW ele é o desmame guiado pelo bebê, né? Desmame a gente fala, a palavra desmame daí vem de todo o processo, desde o início da alimentação complementar até o final da amamentação, né? E aí no BLW a criança guia todo esse processo. Então, a gente tem que deixar o bebê no controle, realmente, tá? E ele pode comer ou não. Mas ele explora os alimentos, conhece, sente cheiro, textura. Então, o BLW é centrado nessa autoalimentação e nessa atividade sensorial mesmo, que pode ser a refeição. Bom, se o bebê está no controle e ele pode ou não comer, a gente garante que ele vai estar ingerindo boa parte do que ele precisa ainda através do aleitamento, seja ele o aleitamento materno ou o artificial. Então, a gente vai manter, durante todo o período de introdução alimentar, a oferta de leite sob livre demanda. Então, o bebê também decide quando ele vai querer começar a diminuir o aleitamento, né? Então, ele vai fazendo a transição do sólido, do líquido, né, do leite, para o sólido no tempo dele. Isso significa que o BLW também é centrado nesse respeito à prontidão. E segundo a Gil, se nós dermos oportunidade, essa prontidão ela chega da mesma maneira que os outros marcos de desenvolvimento, né? Então, no tempo certo, a criança aprende a sentar, engatinhar, fica de pé, anda, fala. Então, no BLW, a gente encara o comer, o se alimentar, se autoalimentar, como mais um marco de desenvolvimento. E a criança vai vai aprender a fazê-lo assim que estiver preparada. Entre as vantagens aclamadas pelo BLW, a gente tem a primeira, é natural e prazeroso. Então, para quem aplica o BLW, ou quem já teve oportunidade de assistir um bebê se alimentando através do BLW, a gente vê o quanto que parece muito mais uma atividade, uma brincadeira sensorial, do que uma alimentação, né? Muito diferente do método tradicional, né? Que pode parecer aquela coisa mecanizada, né? Do bebê abrindo a boca ou não, e a mãe ou o pai oferecendo as colheradas rapidamente na boca do bebê, né? Então o BLW ele é bem diferente nesse sentido, né? A criança faz tudo naturalmente, é prazeroso, o interesse pelo alimento, né? As caras que a criança faz, então todo mundo acaba curtindo muito mais o momento da refeição. Como o BLW é centrado também na autoalimentação, né, a gente diz que o BLW ele acaba desenvolvendo mais as habilidades motoras e estimula muito o aprendizado da mastigação, né, porque também não tem papinha, o alimento está em pedaço, então a criança precisa realmente mastigar aquele alimento desde o início, tá? Há uma melhora da relação com a comida, porque como a criança está sempre no controle, tem direito de escolher o que quer comer, o quanto quer comer, e como aquela atividade de alimentação ela acaba sendo uma brincadeira, a relação com aquele momento de refeição se torna muito agradável, diferente, de repente, no método tradicional, quando tentam obrigar a criança a comer, né, e a criança pode acabar associando aquele momento da refeição a uma coisa desagradável. Como a criança está sempre no controle, a regulação de fome e saciedade parece ser melhor estabelecida. Há uma aceitação melhor de diferentes texturas, né, porque são oferecidas diferentes texturas desde o início. Uma melhor qualidade da dieta pode ser um dos resultados, e redução da seletividade, justamente porque a criança está sempre no controle. E tem uma relação muito boa com o momento da refeição, encosta no alimento, come sozinho, então isso poderia facilitar uma redução da seletividade lá na frente. Mas a gente ainda tem muita dúvida, né? A comunidade científica ainda tem muita dúvida em relação a todas essas vantagens e algumas preocupações que vêm motivando as pesquisas mais recentes em BLW, né? Então, o BLW cresceu em popularidade muito rápido, mas os estudos científicos não acompanharam, né? Então a gente tem pouco estudo perto do tamanho da popularidade do BLW. Muita gente da área de saúde ainda tem medo
de que a gente não consiga atingir a adequação, principalmente de ferro e de zinco, que são os dois nutrientes mais críticos nessa fase, através do BLW. Também porque toda a alimentação vai depender das habilidades motoras que a criança tem para conseguir levar o alimento à boca, mastigar, engolir, e precisa que a criança esteja motivada a fazer isso. Então, a gente tem ainda a dúvida, né? Será que a criança, será que aquele bebê sempre vai querer levar o alimento à boca, mastigar, engolir, né? Para ingerir quantidades primeiro de ferro e de zinco adequadas e também de caloria, porque ele precisa crescer. Então, é uma das questões que as pesquisas querem responder. Parece que alguns autores dizem que no BLW a oferta de alimentos de baixo valor calórico é maior, né? Então, para adaptar ao formato de finger food que a criança consegue agarrar e levar na boca, os pais acabam oferecendo mais legumes e frutas e talvez a alimentação da criança fosse baseada somente nesses alimentos, que são pobres em caloria, né? Não tem uma densidade calórica muito alta e são pobres em ferro e zinco. A comida da família precisa ser adequada, porque o bebê come os mesmos alimentos da família, esse é um dos princípios do BLW. Bom, na minha experiência profissional, o que eu vejo é que as famílias acabam ficando muito mais preocupadas em mudar os seus próprios hábitos, já que a criança vai precisar comer os mesmos alimentos, do que o inverso, né? Então, eles não oferecem. Se a família não tem um hábito saudável, eles não vão oferecer aqueles alimentos que não são saudáveis para o bebê. Eles, na verdade, vão tentar mudar os seus próprios hábitos para oferecer o melhor para o bebê. E eu vejo isso como uma vantagem, né? A família toda acaba melhorando a alimentação. E a gente ainda não tem certeza de que o engasgo no BLW ele não vai ser maior ou menor, igual ao método tradicional. Então, a gente já precisa esclarecer essa questão do engasgo com as pesquisas, né? Então, vamos lá saber o que essas últimas pesquisas estão nos falando. Será que elas conseguem já responder todas essas questões, né? O que ainda está por vir? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro estudo que eu trouxe aqui para vocês é o que criou, na verdade, foi o primeiro estudo desse grupo que criou um protocolo, né, de uma versão modificada do BLW, que eles chamaram de Baby-Led Introduction to Solids, que é o BLIS. Né? O BLIS nada mais é do que uma versão que tenta atender a todas essas preocupações relacionadas a ferro, a densidade energética, né? Então, dar ao bebê todas as calorias que precisa, e as questões relacionadas ao engasgo também. Né? Então, eles desenvolveram um protocolo para saber se esse protocolo poderia reduzir todos esses riscos, né? Na verdade, essas preocupações que alguns profissionais de saúde e órgãos ainda têm em relação ao BLW. Então, quais são as perguntas que o BLIS vai tentar responder? Bom, existe um maior risco de engasgo através do BLW e a gente pode, de alguma maneira, reduzir esse risco de engasgo através de uma certa orientação? A carência de ferro, ela realmente é uma preocupação real? O bebê vai ingerir menos ferro? O crescimento e o ganho de peso vão estar adequados? Tá? Então, assim, eles querem responder essas perguntas, mas, na verdade, criando um protocolo que possa fazer com que a família ofereça os alimentos de uma maneira a reduzir essas questões, tá? E aí, de que maneira eles fizeram isso, né? Quais são as principais características do BLIS? A primeira é exatamente igual ao BLW, né? Oferecer alimentos que o bebê possa agarrar para se autoalimentar, então não muda em relação ao BLW, só que eles fazem a recomendação de se oferecer ao menos um alimento rico em ferro em cada refeição, oferecer ao menos um alimento de alta densidade energética também em cada refeição, e oferecer alimentos que sejam preparados, né, no formato e textura adequado a cada estágio de desenvolvimento do bebê, porque isso poderia reduzir o risco de engasgo. Né? Então, eles tiveram uma fonoaudióloga pediátrica trabalhando com eles no desenvolvimento do protocolo para também tentar fazer uma lista de alimentos que poderiam e aqueles que não deveriam ser oferecidos para o bebê. Então, para chegar naquelas características que eles querem do BLIS,
Eles fizeram algumas reuniões com os pais, né? Na verdade, nesse primeiro estudo, 2 reuniões, uma com 5 meses e meio e uma com 7 meses. Nessas reuniões, eles entregavam para a família cartilhas de informação, né? Discutiram essas informações com os pais para chegar na oferta ideal, né? Nas refeições ideais a serem ofertadas para aquele bebê, pensando em reduzir o risco de anemia, de falha de crescimento e de engasgo. Né? Então, dentro dessas cartilhas, eles fizeram classificação de certos alimentos, né? Aqueles com maior teor de ferro, que deveriam ser oferecidos em todas as refeições, aqueles de alta densidade energética, que também deveriam ser oferecidos em todas as refeições, e aqueles que poderiam oferecer um risco de engasgo, e que não deveriam fazer parte do cardápio no BLIS, tá? Na introdução alimentar através do BLIS. Entre os alimentos aqui com alto teor de ferro, isso chama atenção que lá no estudo eles consideram presunto, bacon, patê de fígado, linguiça, salame, né, que são salsicha e salsichão. Esses todos que eu marquei aqui, a gente tem que questionar, né? Eles são ricos em ferro, mas será que eles são adequados para o bebê? Né? Então eu coloquei aqui na lista porque eu fiz, na verdade, só a tradução do que o estudo fala, mas não são alimentos adequados nessa fase, até porque eles são muito ricos em sódio, né? E uma das recomendações para uma alimentação saudável na introdução alimentar é uma baixa oferta de sódio, tá? Para não modificar o paladar do bebê e para diminuir o risco de desenvolvimento de hipertensão na vida adulta. Tá? Mais uma coisa que eu marco aqui são esses cereais fortificados. Eu vou falar um pouco melhor disso lá na frente, né? Mas isso não é uma característica da alimentação, da introdução alimentar no Brasil, né? Isso é uma característica de países como Austrália, Estados Unidos, Inglaterra. Eles oferecem esses cereais fortificados que nada mais é do que mingau, né? É uma espécie de mingau que tem uma adição de ferro para complementar a alimentação desses bebês, já que o ferro é um nutriente muito importante nessa fase, mas isso não é uma realidade aqui do Brasil, tá? Dentro dos alimentos de alta densidade energética, eles classificam todos os alimentos, exceto a maior parte das frutas, verduras, legumes. O biscoito de arroz, que a gente já tem aqui no Brasil, é bem comum, aquele biscoito de arroz extrusado. E sopas ralas, né? Sopas ralas a própria Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda, porque ocupa um espaço grande no estômago da criança e impede que a criança coma alimentos mais densos em caloria. O que eles consideram dentre frutas, verduras e legumes como alimento de alta densidade energética são somente abacate e banana entre as frutas e abóbora, batata e batata doce entre os legumes. Tá? E os alimentos com maior risco de engasgo, primeiro os vegetais crus, que não devem ser oferecidos no início do BLW, né? A maçã crua é o alimento mais relacionado com engasgo no BLW, segundo as pesquisas que já foram feitas. O próprio biscoito de arroz, né? Então no início da introdução alimentar, ele tem uma densidade energética baixa e pode oferecer um risco de engasgo, mas na verdade a gente até recomenda que seja a introdução alimentar, pelo menos nos primeiros meses, seja feito com alimentos o mais natural possível, tá? Frutos oleaginosos, porque são pequenos, duros, arredondados, frutas secas também pelo formato. Qualquer alimento arredondado de superfície lisa, então aqui, por exemplo, cereja, uva, tomate, cereja, que pode escorregar na boca da criança e tem um tamanho que facilita o bloqueio das vias aéreas. Ervilhas e milho, no início da introdução alimentar também, balas e pirulitos, que são duros e escorregam, o mesmo motivo do tomate cereja, por exemplo. A salsicha, que na verdade tem um diâmetro que favorece também o bloqueio das vias aéreas, mas eu já falei que a gente não vai oferecer por conta do excesso de sódio, de conservante também, enfim. E qualquer alimento duro que o adulto não consiga esmagar pressionando a língua com o céu da boca. Então, um teste que a gente faz, por exemplo, na hora de cozinhar os alimentos e saber se está mole o suficiente para não oferecer o risco desse bebê engasgar, o teste pega um pedaço desse alimento, coloca na boca, pressiona o céu da língua, a língua contra o céu da boca e vê se você consegue
esmagar. Se estiver conseguindo esmagar, o bebê vai conseguir mastigar com a gengiva e aí não vai oferecer um risco para engasgo, tá? Pensando nessas características do Bliss, eu trouxe aqui um exemplo de cardápio, um cardápio de um dia para um bebê no início de introdução alimentar através do BLW, que poderia atingir essas recomendações do Bliss, né, de oferecer ferro, oferecer alimentos de alta densidade energética e evitar risco de engasgo. Tá? Então, aqui no café da manhã, um exemplo, biscoito de banana com aveia e a tangerina, eu trouxe aqui uma foto. Para quem não conhece, esse biscoito de banana com aveia, ele é bem batido na internet, tem receita em todos os lugares, ele é bem simples de fazer. E nada mais é do que a banana amassada, e aí você vai colocando o farelo de aveia, pode ser substituído pela quinoa em flocos, por exemplo, também, até atingir uma consistência um pouquinho mais densa, né? Ele fica uma massa bem molinha ainda. E aí você modela, né? Pode fazer pequenos discos. Aí na foto eu coloquei dentro de um cortador de biscoito para fazer uma estrelinha e coloca no forno em fogo baixo para assar. Ele fica bem mole, né? Parece um bolo, não é exatamente um bolo porque não esfarela, né? Mas é uma consistência ideal por início de BLW, não oferece risco de engasgo e é uma maneira de trazer um pouco mais de caloria para essa refeição. Um exemplo de almoço aqui, um hamburguinho de carne, para oferecer, uma maneira fácil de oferecer a carne, que é um alimento rico, tanto em caloria quanto em ferro, né? A carne é bem importante desde o início da introdução alimentar, porque é o alimento com maior biodisponibilidade de ferro e zinco também. A batata doce, representando um alimento de alta densidade energética, cenoura, o brócolis, que é uma fonte razoável de ferro, vou falar um pouquinho melhor disso mais à frente, e o abacaxi, sendo uma sobremesa rica em vitamina C, para melhorar toda a absorção de ferro da refeição. Vou falar um pouquinho melhor disso lá na frente também. No lanche da tarde, outra fruta rica, densa em energia, o abacate. E no jantar, uma tira de frango grelhada no azeite. Eu chamo a atenção para o azeite aí, porque o azeite é uma gordura boa e também uma maneira de aumentar a densidade energética. Se a gente colocar o azeite nos legumes cozidos no BLW, fica muito escorregadio e a criança acaba não conseguindo levar na boca. Então, tem que pensar numa maneira melhor de colocar o azeite. Os bolinhos, né, que são uma maneira de oferecer algumas coisas no BLW que a criança não consegue agarrar. Então, os vegetais folhosos, o feijão, por exemplo, que é hábito do brasileiro. Então, trouxe aí uma foto de um bolinho para representar esse aqui de abóbora com feijão e couve. Então, a gente vai ter a abóbora como um alimento denso em energia, o feijão também como alimento denso em energia e ferro, rico em ferro, e a couve outro alimento rico em ferro. E um chuchu para complementar, tá? A manga também rica em vitamina C de sobremesa, para melhorar a absorção de ferro da refeição, tá? Então, o cardápio atendendo as recomendações do Bliss, tá? Bom, depois da criação desse protocolo, eles fizeram algumas modificações para melhorar aquele protocolo e agora eles vêm conduzindo, esse mesmo grupo está conduzindo um estudo a longo prazo, acompanhando bebês desde a barriga da mãe, né? Então desde a gestação até os 2 anos de idade, para determinar se, bom, primeiro, aquelas vantagens que o BLW diz, né, ter são realmente reais e se aquele protocolo que eles desenvolveram pode reduzir os riscos de anemia, né, de deficiência de ferro, diminuir o risco de engasgo e evitar falhas de crescimento. Então, eles vão avaliar se aos 12 meses eles vão fazer uma primeira avaliação para saber se o bebê realmente consegue controlar melhor a ingestão calórica, né? Então se ele tem uma boa regulação de fome e saciedade, se há uma melhor ingestão e status sanguíneo de ferro e de zinco, se a qualidade da dieta é melhor, realmente, como o BLW diz, se existe uma melhora do comportamento alimentar dos pais, né? Então foi o que eu falei, o que eu vejo na minha prática profissional é que os pais acabam, se os pais têm um hábito ruim, eles não oferecem esses alimentos ruins para o bebê, mas na verdade eles vão tentar melhorar os próprios hábitos e lá na frente isso pode ser bem interessante, né? Porque também não adianta muito a gente fazer uma introdução alimentar perfeita
E aí, depois dos 2, 3 anos de idade, a criança começa a conviver com aquele hábito familiar ruim e acaba não seguindo com a alimentação saudável, tá? Eles vão avaliar também se as habilidades motoras realmente são melhores do que das crianças que seguem o método tradicional. Vão determinar se os pais conseguem dar continuidade, né? Então a gente sabe que o BLW ele é difícil porque tem uma questão de ansiedade, né? Do bebê estar no controle e a gente não saber realmente se está ingerindo o que precisa de alimento. Tem a questão da bagunça, né? Então faz muita sujeira, muita gente acaba no meio do caminho desistindo porque não dá conta de limpar toda a bagunça, então eles vão ver qual é o nível de aceitação da metodologia. Vão determinar se realmente o método não é aceitável porque existe um risco maior de engasgo ou porque houve uma falha de crescimento, né? Se uma dessas coisas acontecer, eles vão saber que não dá para ser uma possibilidade de metodologia. E eles vão avaliar se houve melhora de status de peso, né? Então, a gente fala do BLW, ele poderia ser uma maneira de evitar o risco de sobrepeso, vamos ver se isso é real, né? Através da autorregulação de ingestão calórica, o comportamento melhor, o melhor comportamento alimentar dos pais e se há uma melhor habilidade motora da criança, tudo isso aos 2 anos de idade. Então, eles avaliam aos 12 e depois aos 24 meses, quando se encerra o período de introdução alimentar. Todo esse estudo ele vai ser centrado no acompanhamento e no suporte profissional. Então, bom, eu vou chamar a atenção para algumas coisas agora, né? O BLW, da maneira que está descrito lá no livro da Guil, na verdade, ele não tem muita orientação em relação a essas questões nutricionais propriamente ditas, né? Então, a gente fala muito da adaptação, de como deve ser conduzido, a adaptação dos alimentos, de como deve ser conduzido o processo, mas nenhuma informação nutricional, até porque a Guil não é uma profissional capacitada para tal, né? Então, o BLIS, ele vai ser desenvolvido, foi desenvolvido e vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, desde a gestação, a família recebe todo um suporte, né? Primeiro na gestação, com uma consultora de amamentação certificada, para garantir que a criança amamente e que siga a amamentação exclusiva até os 6 meses e em amamentação continuada por 2 anos ou mais, como preconiza a Organização Mundial de Saúde. Acontecem encontros regulares para uma orientação individualizada, né? Então, nessa orientação, os pais vão receber informações a respeito dos alimentos, daqueles alimentos que oferecem risco de engasgo, de como modificar a textura de acordo com cada fase de desenvolvimento, quais alimentos eles devem oferecer para aumentar a densidade energética, a densidade de ferro. Então, na verdade, o BLIS ele é todo centrado nesse suporte profissional, né? E aí a gente não tem o resultado do BLIS, mas quando eu falar do próximo estudo, eu vou mostrar que tudo que se encontra hoje como sendo uma desvantagem do BLW em relação a essas questões, né, de ferro, de caloria, de engasgo, na verdade, a gente acredita que possam ser modificadas se aquela família tem um suporte profissional bom. Né? E é o que o BLIS está fazendo. E a gente vai ver o resultado disso daqui a algum tempo, quando o estudo terminar. Tá? Esse aqui é o estudo, então, que eu falei, né? É um estudo que avaliou a diferença entre bebês que seguiam a metodologia tradicional e bebês que seguiam o BLW, né? Então eles avaliaram aqui o tipo de alimento que era oferecido, a ingestão de nutrientes, com vários nutrientes, e o número de refeições feitas em família, né? Porque isso é uma característica importante para melhorar a relação da criança com a comida, independente do método de introdução alimentar, tá? Não é um estudo muito grande, foi feito com 51 bebês. Eles dividiram metade, né, 26 no grupo tradicional, e os outros 25 que estavam no grupo do BLW ainda é dividido em parcial e total, né? Então, nesse parcial ainda havia uma certa oferta na colher, o bebê não fazia 100% autoalimentação. Bom, vou falar um pouquinho dos resultados, né? Vou chamar a atenção para essa questão da amamentação, porque foi o que o estudo encontrou de maior vantagem em relação ao BLW, né? Então, as mães do grupo do BLW
conseguiram amamentar exclusivamente até os 6 meses, né? 44% delas, contra nenhuma do grupo tradicional. Tá? Então, quando a oferta foi feita tradicionalmente na Coreia, as mães acabavam antecipando a introdução alimentar. Na realidade, isso não acontecia, até porque, para começar o BLW, o bebê precisa estar sentando, né? Precisa estar sentando sem apoio, e isso normalmente só acontece aos 6 meses. Tá? Então, é uma vantagem, né? A amamentação exclusiva acaba durando mais no BLW. 100% das mães do BLW conseguiram manter a amamentação depois do início da introdução alimentar, né? No grupo tradicional foi apenas 42%. Então, houve um desmame precoce no grupo tradicional. E a oferta de leite artificial só aconteceu no grupo tradicional. Né? Isso significa que aqueles 100% de mães que conseguiram manter o aleitamento no BLW não precisou também nem complementar com leite artificial. Tá? Era 100% leite materno. Isso é uma boa vantagem em relação à amamentação, pensando que a amamentação por si só, ela já é um fator para diminuir o risco de obesidade, de doenças metabólicas como obesidade, sobrepeso, diabetes, né? Então, para melhor controle de fome e saciedade, então a gente já de cara vê essa vantagem do BLW. Bom, em relação ao engasgo, não houve diferença significativa na oferta. Eles não avaliaram o número de engasgo, mas eles avaliaram a oferta de possíveis causadores de engasgo. Né? Não houve diferença entre os grupos. O que a gente vê de diferença, na verdade, é qual alimento foi oferecido. Né? Então, no BLW, os mais oferecidos eram vegetais, quer dizer, os alimentos que ofereciam risco de engasgo e que foram oferecidos foram os vegetais crus. A maçã, que eu já falei que é o mais relacionado com o engasgo no BLW, então a maçã precisa ser cozida, né? Ela não pode ser oferecida crua. E as frutas secas, né? Tipo passas, cranberry, como a gente viu lá atrás. E no grupo tradicional, os alimentos oferecidos eram os pães torrados, que esfarelam, né, e podem provocar engasgo, pedaços pequenos de carne, biscoitos, principalmente aqueles biscoitos que também esfarelam, tipo crackers e chips, e grãos de milho, né, que no início da introdução alimentar, por ser duro, difícil de mastigar, também pode oferecer um risco de engasgar. No BLW, como era esperado, houve um envolvimento maior nas refeições familiares, isso é uma boa vantagem. Sem diferença entre eles, 45% das famílias ofereciam alimentos açucarados, algo que a gente pode modificar com uma boa orientação. 76% ofereceram ao menos um alimento de alto teor de sódio, também sem diferença entre os grupos, isso era igual no grupo BLW tradicional. Não houve diferença no consumo de frutas, verduras e legumes. O momento de introdução da carne não diferiu também. Isso é uma informação importante pensando na questão do ferro, né? Aqui, na verdade, a diferença que a gente vai ver na ingestão de ferro dos bebês é porque no grupo tradicional houve a oferta dos cereais fortificados, e aí eu já falei lá atrás, né? Esses cereais fortificados não são um hábito do brasileiro, né? Do Brasil. No Brasil a gente deveria fazer a principal oferta de ferro através da carne. Então, se a gente orienta a família a iniciar a carne desde o início da introdução alimentar, a gente já reduz um pouco essa questão do risco de anemia. Né? E aí que, né, na verdade, o grupo BLW introduziu cereais fortificados com ferro mais tarde. Né? Mas será que isso é importante para a gente? Será que essa informação cabe na nossa realidade? Né? Então, talvez a gente precisasse de um estudo em que a carne fosse oferecida desde o princípio e com todos aqueles itens que melhoram a biodisponibilidade para a gente ver se realmente o BLW pode ou não ser um problema em relação à anemia. Então, aqui, ó, eu trouxe um quadro para discutir em relação ao que eles acharam de nutriente. Tá? Tudo que está aqui, ó, marcado com esse asterisco, tá? Significa que houve uma diferença significativa entre o grupo BLW e o grupo tradicional. Eu vou falar um pouquinho dessas diferenças. Tá? O que não tem asterisco, porque na verdade não diferiu muito entre os grupos. A primeira coisa que chama atenção aqui, ó, é que o valor calórico oferecido, ele não difere entre os grupos, né? Então, uma preocupação que existe no BLW é que o bebê poderia estar ingerindo alimentos, quer dizer, na verdade, que a família poderia acabar oferecendo mais alimentos
baixos em densidade calórica, né? Então fazer refeições baseadas em frutas, verduras e legumes, porque são alimentos mais fáceis de adaptar ao formato de finger food. E aparentemente nesse estudo aqui não é isso que acontece, né? Na verdade, 2.800 aqui é o valor de referência para menino, 2.500 para menina, né? E a gente vê que na média todos os grupos passaram até da recomendação, né? Então ofereceram até mais caloria. Houve uma diferença aqui em relação à gordura, né? Então no BLW a oferta de gordura e de gordura saturada, que não é o ideal, né? Não é a melhor gordura a ser oferecida, é um pouco maior do que no grupo tradicional. A oferta de açúcar é maior também no grupo BLW, mas foi grande em todos os grupos, pensando que a recomendação até os 2 anos de idade é não oferecer nada de açúcar, e todos os grupos ofereceram. Então, na verdade, se a gente fizer uma boa orientação no início da introdução alimentar, né, de informar essa família de que o açúcar só pode ser oferecido após os 2 anos de idade, a gente melhora essa questão aqui tanto para o grupo tradicional quanto para o grupo BLW. Então, na verdade, a família aqui só precisa mesmo de informação, né? Em relação à fibra, a gente tem uma oferta um pouquinho menor no BLW, a gente não tem recomendação para essa faixa de idade, a gente não sabe quanto de fibra eles precisam realmente ingerir, mas aqui nesse estudo eles encontraram um pouco menos de fibra. Aí aqui, ó, o ferro, que é aquele grande fator de preocupação, né? A gente vai ver que, na verdade, no BLW a oferta é consideravelmente menor do que no grupo tradicional ou até no parcial, que tem uma certa oferta na colher, né? Até porque a gente vai pensar que por que o BLW parcial, nesse estudo, ele tem mais oferta de ferro do que o BLW total. Porque aqui, no BLW parcial, existe uma certa oferta na colher. Então, eles conseguem dar os cereais fortificados, né? Então, a diferença que a gente vê aqui nesse estudo, na verdade, é porque, bom, a carne entre os grupos foi oferecida no mesmo momento, só que no grupo BLW, a oferta de cereal fortificado foi feita depois, né? Então, acaba que eles acabam ficando com uma menor taxa de ferro, né, nesse estudo. Mas a gente vai ver que nenhum dos grupos conseguiu atingir o valor de referência, que é alto para essa faixa etária, né? E na maior parte dos estudos que a gente tem de ferro, em relação à introdução alimentar, né, sendo elas BLW ou não, a gente não leva em consideração as questões de biodisponibilidade. Aqui a gente está falando somente de taxa de ferro na alimentação. Agora, quanto que desse ferro consegue ser absorvido, né? Então, o grande questionamento que eu lanço aqui em relação ao ferro é esse. Bom, será que esse dado aqui, ele realmente me diz muita coisa? Né? Se a gente adaptasse isso para a realidade brasileira, fazendo a orientação de colocar a carne desde o princípio da introdução alimentar, porque tem uma biodisponibilidade de ferro bem maior, e além disso, a gente falasse para essa família que eles precisam colocar os vegetais verdes escuros acompanhados de uma fonte de vitamina C para melhorar a absorção, né? Que nem a gente falou no cardápio lá atrás, a gente colocava o abacaxi e a manga de sobremesa no almoço e no jantar. E a gente colocava o brócolis lá no almoço e a couve no jantar. E isso melhora a biodisponibilidade de ferro, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, fazer uma orientação adequada, e o BLIS vai ver essa questão, né, da oferta de ferro, dos alimentos mais ricos em ferro, de receitas que levem esses alimentos, e a gente precisa orientar essa família a melhorar a biodisponibilidade, né? Então, se a gente, de repente, mais para frente, conseguir um estudo que avalie essa questão de biodisponibilidade, aí a gente pode ter certeza se essa questão do ferro, da anemia, ela pode realmente ser um problema, tá? Mas o que eu digo hoje é que o que a gente precisa hoje é que os profissionais entendam qual é o tipo de orientação que eles precisam dar para a família, tá? O zinco aqui também teve uma diferença estatística, mas na verdade estava dentro da recomendação, né? Todo mundo conseguiu atingir a adequação de ferro, todo mundo consegue atingir a adequação de vitamina C. Aqui, na verdade, eu vou chamar a atenção para uma questão. Apesar de todo mundo atingir a recomendação de vitamina C, a gente não sabe em que momento essa vitamina C está oferecida, tá? Então, pensando em biodisponibilidade de ferro, essa vitamina C precisa estar na mesma refeição. Então, esse dado aqui não diz muita coisa para a gente em relação à biodisponibilidade de ferro, tá? A vitamina B12,
estava bem baixa no grupo BLW, mas chama atenção mais uma vez de que a carne é também uma das melhores fontes de vitamina B12. Então, se a gente orienta a introduzir a carne desde o início da introdução alimentar, da alimentação complementar, a gente reduz tanto o problema do ferro, né? A gente aumenta o teor de ferro da alimentação e aumenta o teor de vitamina B12 também. Então, isso pode, talvez, passar a não ser mais um problema, tá? Em relação ao cálcio, todos eles atingiram a recomendação também. E aqui, ó, em relação ao sódio, todos acima da recomendação, né? Mas aí também é uma questão de a gente está pensando também na questão cultural, né? A gente está falando de outro país, de repente, em que a oferta de industrializado seja maior, né? Que faça parte. A gente até viu que eles, lá no Biggs, entram coisas tipo linguiça, salsicha, embutidos que têm um teor de sódio maior e que talvez sejam parte da cultura dessas famílias, em outros países, ok? Então, aqui para finalizar, o que eu concluo é que a gente sabe que o BLW ainda não tem comprovação em relação à vantagem, mas o que eu vejo, o que eu vi aqui, na minha experiência como mãe, e o que eu vivo no consultório, me diz que parece que essas vantagens realmente são reais. A gente vê que o processo de introdução alimentar é muito mais agradável, tanto para a família quanto para o bebê, né? E a gente colhe fruto lá na frente, é uma criança muito menos seletiva. Aqui na minha casa eu vi isso acontecer. Todos os riscos que os profissionais, né, todo aquele medo que os profissionais e órgãos de saúde têm em relação ao BLW, pode ser que a gente reduza isso se o profissional que acompanha aquela família ele é qualificado para tal, né? Então as orientações elas precisam ser protocoladas e o BLIS vai trazer um pouquinho desses ajustes que precisam ser feitos na forma como o BLW como ele é orientado para a família, né? E, bom, se o BLW ele é bem conduzido, se tem um profissional qualificado por trás desse acompanhamento, o BLW pode sim ser maravilhoso, né? Isso é o que eu acredito como profissional, vendo tudo que eu vejo no consultório, mas a gente ainda precisa de mais estudos para comprovar tudo isso. Então, vamos torcer os dedinhos para o BLIS vir trazendo para a gente boas novidades e para, de repente, isso abrir um pouco a mente dos profissionais que estão trabalhando com crianças em introdução alimentar, nutricionistas, pediatras, e aí, de repente, a gente consegue fazer com que o BLW seja ainda mais difundido e a gente consiga trazer algum benefício para a vida adulta dessas crianças, né? Tentar reduzir um pouco a obesidade e sobrepeso tão prevalentes hoje. Tá bom? Agradeço a todo mundo que está me assistindo aqui até o final. Foi muito prazeroso falar disso com vocês e espero ter plantado uma sementinha aí para quem ainda estava pensando em que método seguir, de repente procurar um profissional bom e investir no BLW. Tá bom? Tchau, tchau.